Bom dia, estamos aqui de novo neste sábado, 10:30 da manhã. Esperamos um pouquinho pelas pessoas e vamos dar início à aula. Essa é a aula semanal número 3. Por que que a gente está aqui? Só lembrando, nós estamos aqui porque essa é uma série de aulas que acontecem todos os sábados às 10:30. E o nosso objetivo com essas aulas é aprender como organizar nossas finanças, acumular uma reserva suficiente para pagar um ano de custos e fazer a transição de carreira sem medo. Esse aprendizado envolve não só educação financeira, não é só sobre ganhar, poupar, é sobre administrar melhor o nosso dinheiro, é sobre nos desenvolver enquanto pessoas, é sobre conseguir dominar o nosso comportamento, e isso tudo usando ferramentas de desenvolvimento pessoal, educação financeira e economia comportamental. A aula de hoje, aula número 3, então é a aula onde nós falaremos sobre os 5 pilares para você fazer a sua transição de carreira sem medo, com a reserva financeira suficiente para pagar suas contas por um ano. Essa aula deveria ser a aula número 1, a mais importante de todas. É o ponto de partida para quem começou a pensar agora em fazer transição de carreira. Ou que já pensa há algum tempo, mas agora que resolveu mesmo olhar para isso com seriedade e dar os próximos passos. Alguém está com o microfone aberto, está dando eco. Na verdade, a gente está falando de se dar uma chance, a gente está falando de mudança de vida, de se dar uma chance de viver algo novo e viver sem medo. E quais são esses 5 pilares? Esses 5 pilares são ter clareza do caminho, ter uma mentalidade ajustada, educação financeira, comportamento e reserva financeira. Então, veja, mais uma vez, não é só sobre dinheiro, não é só sobre educação financeira. Antes de fazer a sua transição de carreira, você tem que equilibrar esses 5 aspectos, você tem que cuidar desses 5 aspectos para que você consiga fazer essa transição com sucesso, sem medo, sem aflição. Então, vamos para o primeiro aspecto, que é a clareza do caminho. Do que a gente está falando quando a gente fala sobre clareza do caminho? A gente está falando de autoconhecimento. A gente está falando de saber quem eu sou, o que eu gosto de fazer, para onde eu quero ir. Paty, mas o que isso tem a ver com juntar dinheiro, com transição de carreira? Que papo é esse? Muito provavelmente você, assim como eu, escolheu sua profissão muito voltado pelo que as pessoas diziam que deveria ser feito, pelo, a probabilidade daquilo te trazer dinheiro. Então, muita gente vem daquela coisa que aos 17, 18 anos tinha que decidir sua profissão, época de vestibular, vai conversar com o pai fala: primeiro você ganha dinheiro, depois você faz o que você quer. Você tem que ser engenheiro, médico, advogado. E você nem parou para se conhecer, para saber se você tinha a mesma aptidão para aquilo, se aquilo era o que você queria fazer da sua vida, se você ia ser feliz. Quiçá você sabia aos 17, 18 anos que essas perguntas, esses questionamentos deviam ser feitos para você mesmo. Já que você vai ajustar a rota a partir de agora, então por que não olhar para isso? É o momento adequado para que essa transição de carreira ela seja numa direção que faça sentido para você, que seja perene, para que daqui 5 anos você não queira mudar de profissão de novo porque você ainda está frustrado, ainda não conheceu o seu caminho certo, né? Nesse
Nessas ações aqui de autoconhecimento, você vai acabar descobrindo que está o seu propósito de vida. O porquê que você está aqui, o que que você veio fazer nesse mundo. E com sorte você vai acreditar nisso, você vai apostar suas fichas nisso e vai descobrir que o dinheiro muitas vezes vem a partir do seu propósito de vida, a partir de exercer. O dinheiro que vem desse caminho, ele flui na nossa vida com muita abundância. Mas para você entender que caminho é esse, você precisa passar por esse processo de clareza do caminho. Outra coisa que você tem que ajustar é a sua mentalidade. O que você acredita? Em que você acredita? Isso define todos os resultados da sua vida. Se você acredita que você nasceu pobre e vai morrer pobre, é isso que vai acontecer com você. Se você acredita que pobre, para conseguir sair da pobreza, depende do governo, é isso que vai acontecer com você. Se você acredita que os ricos são desonestos e é por isso que eles ficam ricos, então, como você não é uma pessoa desonesta, você nunca vai querer enriquecer. E isso não está aqui na superfície dos seus pensamentos, isso está dentro de você, está lá no seu subconsciente. E você precisa ajustar a mentalidade, você precisa ajustar aquilo que você acredita para conseguir fazer uma transformação na sua vida. Você precisa acreditar que é possível enriquecer fazendo aquilo que você ama. É preciso você acreditar que você é capaz de fazer algo de valor para as outras pessoas, que a sua dedicação, que o seu serviço pode mudar a vida das pessoas e nisso mora o valor do seu tempo. Você precisa se permitir a questionar o que seus pais disseram para você. Os nossos pais, eles passaram por um período, eles são de uma geração que o seu empregador, o seu patrão, o dono da empresa onde você trabalha era a sua grande fonte de segurança. E eles passaram isso para a gente. Então, na época dos nossos pais, qual era a fórmula de sucesso? Você estuda, faz uma faculdade, arruma um bom emprego e dá um jeito de ficar nesse emprego por 30 anos, 35, sei lá agora quantos anos vai ter que ser, para conseguir se aposentar e receber algum dinheiro na sua velhice quando você não conseguir trabalhar mais. Então, veja, estava completamente entregue nas mãos de uma outra pessoa a sua estabilidade e a possibilidade de você viver uma vida minimamente segura. E eles passaram essa fórmula de sucesso, segurança e estabilidade para a gente. Não é que eles estavam errados, na época deles funcionava assim. Mas a gente tem que ajustar nossa mentalidade para nos permitir questionar se isso ainda é verdade hoje. Vocês sabiam que grande parte dos grandes empresários, hoje que são milionários, bilionários, eles não necessariamente estudaram nas melhores escolas do país? Não necessariamente eles estudaram fora. Normalmente, essas pessoas que têm muito estudo, normalmente, eu estou generalizando, estou falando que todo mundo é assim? Não, mas eu, com experiência no mundo corporativo, posso dizer isso. A grande maioria das pessoas que investe nessa fórmula de sucesso, o máximo que elas conseguem alcançar é ser um funcionário de ouro, sabe? Elas vão ganhar muito bem, mas vão se manter presas e reféns a um sistema que talvez não seja o melhor para ela. Estabilidade pode ser diferente de uma pessoa para outra. O conceito de sucesso pode ser diferente de uma pessoa para outra. Então, faz parte de ajustar nossa mentalidade e começar a questionar de tudo que foi aprendido, o que faz sentido para a gente.
é uma verdade absoluta para todo mundo, você não consegue ter a coragem de sair de um caminho que você entende que é o seguro se você não faz esse ajuste na sua mentalidade. Inevitavelmente, educação financeira. A gente, para tudo na vida, precisa ter educação financeira, tá? Mas quando você vai fazer uma transição de carreira, e aí lembrando, transição de carreira não é só você pedir demissão para empreender. Você pode querer trocar de trabalho, por exemplo. Ah, hoje eu sou médico, mas eu entendi que a medicina não é o caminho que eu quero seguir, eu quero ir para o marketing. De repente, você não quer abrir uma empresa de marketing, mas você pode querer trabalhar na área de marketing. A transição de carreira é você mudar a direção da sua trajetória profissional. Isso envolve ou não pedir demissão. Às vezes você pode até, inclusive, mudar de carreira dentro da própria empresa que você está. Mas, em todos os casos, você precisa ter organização financeira, você precisa ter educação financeira, porque sempre que você está começando algo novo, você não começa do zero porque você tem alguma experiência de vida, mas você não está ali no nível já de voo de cruzeiro. Então, você vai construindo de novo, passinho por passinho. Toda transição envolve uma construção. E por isso você tem que estar financeiramente preparado. Porque pode ser que no período de transição você não tenha o mesmo nível de receita, o mesmo nível de entrada de dinheiro que você tinha numa outra profissão já estável, já estabilizada. E é importante você reconhecer isso. Mesmo já dentro de uma profissão estável, se você não tem educação financeira, você fica amarrado, você fica refém daquela profissão, refém daquela empresa. Por quê? Com a organização financeira, com o controle do dinheiro, com planejamento, é você que está no controle da sua vida, é você que toma as decisões. Porque com certeza você consegue ter ali uma reserva para poder bancar as suas decisões. Quando você não tem dinheiro nenhum, é difícil. Quando você não tem dinheiro guardado, é difícil você virar para o seu chefe e falar assim: não, eu não vou trabalhar hoje porque hoje minha filha está doente e eu quero ir no hospital com ela porque ela é minha prioridade na vida. Porque sua segurança está no salário que você vai receber no final do mês, que vai pagar inclusive a alimentação e os cuidados de saúde da sua filha. Então, percebe o quanto você fica refém do sistema quando você não cuida desse aspecto de se organizar financeiramente para fazer sobrar dinheiro para você conseguir montar ali uma reserva, um colchão para te dar poder de escolha, isso é muito necessário. Só um minutinho, tem pessoas aqui na sala de espera, participantes. Pronto, já está liberado, sejam bem-vindos. Então, você não ter educação financeira, não ter uma reserva de dinheiro, limita o seu poder de escolha. Limita você poder falar não. E muita gente está passando agora. As pessoas estão sendo convidadas a voltar a trabalhar no escritório, né? Veio o período da pandemia, o mundo aprendeu que as pessoas podem trabalhar de casa, as pessoas continuam produzindo se elas trabalharem de casa, mas quando o seu funcionário está trabalhando de casa, você tem menos controle sobre ele, né? E existe aí uma visão de que se todos estiverem no escritório, seria talvez mais produtivo, seria talvez mais. Eles alegam até que é mais saudável, né? Então,
Eles estão, o fato é que está sendo exigido que as pessoas que trabalhavam remotamente comecem a voltar para o trabalho presencial. Você pode virar para o seu chefe hoje e falar: não, me recuso, eu não quero voltar para o escritório. Se eu tiver que voltar para o escritório, obrigado, não quero, eu prefiro sair. Hoje talvez você não possa tomar essa decisão. Por quê? Se ele falar, então, ok, pode sair. Você está respaldado, você continua pagando os boletos? Então não é balela só de quem quer vender curso de educação financeira. É um negócio muito sério isso, gente. Ter dinheiro guardado é ter poder de escolher. E quando você vai fazer transição de carreira, é uma escolha muito grande que você está fazendo. E você vai ter que bancar essa escolha emocionalmente e financeiramente. Outro aspecto que você vai ter que tratar aqui é o seu comportamento, né? Agora, sendo você por você, ou você mudando de área profissional, você vai precisar mais do que nunca exercitar essas skills aqui, essas habilidades, que é o autocontrole. Você vai precisar dominar a forma como você toma a decisão. Quem assistiu a aula 1 sabe, já aprendeu porque eu ensinei que quem toma a decisão rápido é a nossa parte do cérebro que decide com base nas emoções. Então a gente não pode tomar decisão de imediato. A gente tem que conter os nossos impulsos. E isso tudo é um treino de comportamento. Passa por eu saber como minha mente funciona e sabendo como ela funciona, eu conseguir trabalhar com ela da melhor forma. A disciplina, você não vai estar motivado todos os dias. Você acha que todo dia eu acordo motivado para gravar vídeo, editar vídeo? Não, hoje inclusive eu tô com um machucado aqui. É um sábado, 11 da manhã, eu tô com um ferimento, me recuperando e tô aqui gravando aula. Isso não é motivação, isso é disciplina. Isso é comportamento treinado e constância. Não dá para ter disciplina só de vez em quando. Não dá para trabalhar só de vez em quando. Não dá para postar só de vez em quando. Você, falando para quem quer empreender, você tem disciplina e constância para trabalhar no negócio dos outros. Aí quando chega a hora de você trabalhar no seu negócio, você fica fraquejando. Então você vai precisar ter mais do que nunca disciplina e constância, porque não vai ter ninguém te cobrando, não vai ter ninguém controlando o seu horário de trabalho. Mas se você fazia isso pelos outros, é importante que você faça por você também. E mais uma vez, você vai aprender, vai ter que aprender a fazer reserva financeira. Educação financeira é uma coisa, que é aprender a lidar com a vida financeira de uma forma mais ampla, né? Controlar, organizar. A reserva financeira é um aspecto da educação financeira. Vai ali, passa por saber poupar, passa por, na verdade, a reserva financeira ela passa por você treinar o seu comportamento para conseguir poupar. É você treinar o seu comportamento para resistir às compras por impulso, para sobrar mais dinheiro no final do mês e esse dinheiro ser algo que você poupou. Mas não adianta só poupar. Você vai precisar investir. Então você vai ter que ter um mínimo de conhecimento para pegar esse dinheiro que você poupou e investir numa opção adequada para o seu objetivo. E mais do que isso, você vai ter que resistir. Ver o dinheiro lá guardado, ver o dinheiro na conta e não ir lá pegar ele. Não ir lá falar, ai, mas tem dinheiro, tem aquele dinheiro lá, deixa eu usar, vai, tô precisando tanto de uma viagem, eu mereço. Esse eu mereço é cilada. Então,
Financeira não é só fazer a conta, quanto que eu tenho que guardar por mês? Envolve muito mais coisa do que fazer conta, gente. E as pessoas não têm essa clareza. E com base nessas necessidades, eu desenvolvi um questionário que se chama Mapa do Poder de Escolha. E esse mapa de poder de escolha, ele revela qual é o seu nível, qual nota você teria em cada um desses aspectos que eu falei, que é a clareza do caminho, a mentalidade, a educação financeira, o comportamento financeiro e a reserva financeira. Você tem uma nota que vai de 0 a 100 para cada um desses aspectos. E quando a gente conecta as notas de cada um, surge o seu mapa, o desenho da sua situação atual. Esse resultado que está na tela é um exemplo do mundo perfeito, onde a nota 100 é a nota de todos os aspectos, tá vendo? A nota 100 é a nota do círculo de fora. Lá onde todos se encontram é o zero. E a cada círculo que vai se abrindo, você tem uma nota. O primeiro círculo é para quem tem nota 25, o segundo para quem tem nota 50. Observa que a nota 100, que é a nota máxima, é o círculo maior. E o mundo ideal, o que a gente busca, o que é desejado, é estar no círculo da nota 100. Então, é estar com total clareza do caminho que a gente vai seguir, estar com a nossa mentalidade ajustada, ter o conhecimento mínimo necessário de educação financeira, já ter um comportamento financeiro ajustadinho e já ter uma reserva financeira construída. Esse é o momento ideal para você fazer a sua transição. Paty, todo mundo tem essa nota aqui em todos os aspectos? Não. Tem gente que consegue fazer transição em outro formato, até tem, mas aí ela enfrenta dificuldades justamente naquele aspecto que ela não estava preparada. Olha esses exemplos aqui. Eu trouxe para vocês dois exemplos de clientes meus que preencheram o questionário, que vieram até mim, eu apliquei o questionário para eles do mapa de poder de escolha. Olha esse mapa aqui. O aspecto que ele estava um pouco melhor é o aspecto do comportamento. Tá vendo? Ele estava ali um pouquinho acima da nota 50, assim como o autoconhecimento. Mas ele tinha zero, não zero, né? Mas ele tinha muita dificuldade ali em educação financeira. Ele não conhecia, não sabia se organizar financeiramente. Por consequência disso, ele não tinha reserva. Que por mais. E assim, o comportamento dele não era dos melhores, tá? Não era nota 10, mas é o que ele tinha de melhor aqui nesse grupo. Então, imagina se essa pessoa aqui. Autoconhecimento e mentalidade está muito interligado, tá, gente? Então, se essa pessoa tem uma mentalidade fraca, se ela não entende de educação financeira, ela ainda tem muitas crenças limitantes. Isso que eu quero dizer com mentalidade fraca, tá? Ela ainda tem muitas crenças limitantes. Ela não tem educação financeira. O comportamento dela ainda precisa melhorar. Consequência disso, ela não tem reserva. E com a falta de clareza, ela não sabe para onde ela vai, qual que vai ser a próxima função dela, onde que ela vai ser feliz, o que que ela quer fazer. Qual a chance dessa transição aqui dar certo, gente? Não tem chance, infelizmente. Mas é todo mundo assim? Não, tem algumas pessoas que estão um pouquinho melhores preparadas. Vamos ver o diagnóstico dessa outra pessoa. Ó, essa pessoa aqui, vou te contar que ela recebeu uma herança, tá bom? Então ela estava com reserva financeira aqui, ó.
perto do 100. O problema dela era a falta de dinheiro? Não era a falta de dinheiro. Ela até tinha algum comportamento, até tinha um pouco de educação financeira, né? Tipo, estava confortável aqui. Em termos financeiros, estava confortável. Qual que é o problema dela? Clareza. Putz, eu tenho dinheiro, mas eu não sei para onde eu vou. O que que eu vou fazer agora com esse dinheiro que eu recebi? Agora eu tenho tempo para escolher. Agora eu tenho tempo para olhar para tudo e para decidir o que eu vou fazer, mas eu não sei o que eu vou fazer. Então eu vou ficar aqui onde eu estou, sofrendo, ou descontente, ou insatisfeito, até descobrir o que eu vou fazer. E se essa pessoa nunca parar para olhar para esse aspecto, ela vai continuar, mesmo com dinheiro na conta, insatisfeita. E quiçá ela não gaste esse dinheiro aqui, ó, e até evolua para um cenário como esse. Então, gente, não é brincadeira, são 5 aspectos que precisam ser olhados com cuidado. Precisam ser cuidados de fato. E o exercício dessa semana é preencher esse questionário aqui. Nós vamos fazer o seu mapa do poder de escolha. Então, se você ainda não marcou a sua sessão de diagnóstico comigo, para fazer o seu mapa do poder de escolha, você vai agora mandar uma mensagem para mim no WhatsApp e falar: Paty, eu quero fazer meu diagnóstico, minha sessão de diagnóstico. Gente, é gratuito, vou fazer para vocês. Eu desenvolvi o questionário, vocês estão fazendo as aulas comigo e vocês vão poder viver esse momento aqui. E quando a gente fizer esse questionário, vocês vão identificar quais são os pontos fortes de vocês e que obstáculos vocês teriam que enfrentar ao longo de um processo de transição de carreira. Qual nota vai estar melhor e qual nota vai estar pior? Onde que você vai investir esforço para se desenvolver? Combinado? Quero vocês entrando em contato comigo o mais rápido possível para agendar essa sessão. Eu sei que vocês estão interessados, eu sei que vocês estão vindo assistir aula. Então vamos lá, vamos olhar para a realidade e vamos entender o que precisa ser feito de perto. Dúvidas?